Olá, eu sou Patrick Catapano e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma massa com biga. A biga, para quem não sabe, é um pré-fermento que a gente mistura farinha, água e fermento biológico, fresco ou seco, e deixa um tempo fermentando numa certa temperatura que depois eu vou explicar. Na verdade são 18 horas a 18 graus, essa é a biga que eu faço e é isso que eu vou ensinar para você. Eu estou usando uma farinha da Le Cinque Stagioni, nesse caso é a farinha Lievitati da Le Sinfonie, que é a mesma empresa, o mesmo moinho da Le Cinque Stagioni. Agradeço ao Daniel de Campo Bom por ter cedido as farinhas. Agradeço também ao SEG, que é o Sindicato de Hotelaria e Gastronomia, de Gastronomia e Hotelaria de Caxias do Sul, e também a Remac, que me cedeu, me emprestou a maceira, que inclusive eu vou mostrar para vocês que é muito legal, tá bom? Então eu vou te ensinar, como eu disse, a fazer uma biga. Vamos lá para a maceira agora, fazendo a biga. Para fazer a biga, antes de ir para a maceira, eu preciso de 1 kg de farinha, de 450 a 500 gramas de água. Nesse caso eu estou usando 500 gramas de água. Quando tiver muito calor, verão muito forte, você põe 450 gramas. Quando tiver um pouquinho mais frio, você coloca 500 gramas de água. E lembrando, eu estou usando uma farinha super forte, com um W de 380, para quem não sabe, não entende disso, dá uma pesquisada no Google, vai entender. O W quer dizer a força da farinha, W de 380 é uma farinha super forte, o que possibilita eu conseguir fazer uma biga. Dificilmente eu vou ter bons resultados fazendo uma biga com uma farinha nacional comum pega no supermercado, ok? Para fazer o processo de biga é importante usar uma farinha de boa qualidade. Nesse caso, W380, teor de proteína mais ou menos de 14%. Essa é a Lievitati da Le Sinfonie, ok? Farinha forte, 500 gramas de água por quilo de farinha e 2 gramas de fermento biológico fresco ou meio, 0,7, máximo 1 grama de fermento biológico seco. Eu gosto de fazer o fermento biológico seco anteriormente. Eu coloquei 100 gramas de farinha, 100 gramas de água e o tanto de fermento que eu precisava e deixei fermentando. Quer dizer, ele estufou, isso quer dizer que o fermento está ativo, portanto eu não esquento minha cabeça, posso usar. Esse agora é o fermento que eu vou usar ali na maceira. Vamos para a maceira? Bom, eu vou fazer uma biga de 5 quilos, porque eu estou usando a maceira da Remac e ela é uma maceira para 25 litros, portanto até faz 2 quilos de massa, mas eu prefiro fazer 5 para ficar mais fácil. Estou usando, repito, a farinha com W de 380, bem forte, tá? Então eu vou virar a farinha aqui. Como ela estava fechada no pacote, eu gosto de fazer ela respirar um pouquinho. Então eu coloco na velocidade 1 e deixo ela girar uns 20 segundinhos, só para ela respirar um pouquinho, ok? Porque ela estava compactada no pacote. Ok? A biga é muito simples. A gente vai colocar a água. Nesse caso eu estou trabalhando com 50% de água e estou colocando um pouquinho de gelo no meio porque está um pouquinho quente. Então eu coloco um pouquinho de gelo para a massa não sair dali quente. Apesar que a biga bate pouco, mas eu coloquei um pouquinho de gelo. Se estiver muito quente na tua região, coloque aí um pouquinho de gelo ou água extremamente gelada, ok? Coloquei então 2,5 kg de água para 5 kg de farinha, isso quer dizer 50%, e vou colocar o fermento. Nesse caso eu estou usando 2 gramas de fermento para quilo de farinha, 2 gramas de fermento fresco, se for do seco, máximo 1 grama. E vou deixar essa biga 18 horas a 18 graus. É importante seguir as temperaturas. Se você deixar numa temperatura mais baixa, ela vai precisar de mais tempo. Se você deixar numa temperatura mais alta, ela vai precisar de menos tempo. E depois eu vou mostrar qual que é o ponto. Isso não tem informação exata. Você vai precisar aprender com a experiência qual que é o ponto que você quer chegar. Esse aqui é meu fermento já, que eu fiz com um starter com o fermento seco. E vou colocar para bater na velocidade 1. Vai levar mais ou menos uns 5 minutinhos batendo só para unificar a massa. E eu vou te mostrar o ponto.
A massa da biga eu não vou desenvolver glúten, eu só vou misturar ela mesmo, tá? Ela fica pedaçuda, como você pode ver aqui. Ela tá um pouquinho úmida porque eu coloquei um pouco de gelo, mas tudo bem, ó. Ela fica pedaçuda aqui mesmo, é isso que eu quero. Não vou bater mais. Agora eu vou colocar ela numa caixa para que ela possa fermentar até o dia seguinte, ok? Vou usar uma caixa comum, que caiba a massa, e vou rasgando a massa aqui dentro. Eu gosto de separar ela, dar uma rasgadinha aqui. Ela tá bem fresquinha a massa, porque eu coloquei água gelada, tinha até um pouco de gelo. Ok, agora essa massa eu vou passar o plástico filme nela, vou furar para a biga poder respirar e trocar com o ambiente, e vai ficar 18 horas a 18 graus, numa sala com ar-condicionado, ou numa câmara de fermentação, ou numa adega. Como eu disse, você pode deixar menos tempo fermentando, mas aí você tem que aumentar um pouco a temperatura, ou se você abaixar a temperatura, você vai ter que deixar mais tempo, até ela chegar no ponto que depois eu vou mostrar qual é. Bom, a biga, eu poderia simplesmente colocar uma tampa aqui e deixar ela 18 horas a 18 graus, que também fermentaria. Mas a gente gosta de passar um plástico filme e dar uns furinhos para que ela possa trocar com o ambiente. Que a biga é quase, eu falo isso, é quase uma simulação do fermento natural. Isso não é um fermento natural, é uma fermentação longa, tá? Tem gente às vezes que confunde, isso não é um fermento natural, isso é uma biga feita com fermento biológico. Mas a gente dá uma furadinha como fermento natural para ele respirar, para a biga respirar e trocar com o ambiente, tá? Você pode pôr um outro plástico, mas eu acho mais fácil colocar um plástico filme. Eu passo algumas vezes para poder ficar mais reforçado e para evitar que entre algum inseto, algum bichinho. Selei bem, agora eu venho com uma faquinha ou com alguma coisa dando alguns furinhos aqui. E é isso, 18 horas a 18 graus e amanhã a gente vai ver o resultado da biga para depois prosseguir fazendo a massa. Bom, depois de 18 horas a 18 graus, nós fizemos a biga ontem, né? Tiramos ela meio quebradiça da maceira, colocamos na caixa e ficou 18 horas a 18 graus. Como é que eu fermentei isso? Eu deixei numa sala com ar-condicionado. Poderia ter deixado numa adega, poderia ter deixado numa geladeira, de repente com o termostato para aumentar a temperatura. Em média 16, 18 graus. Esse é o correto. Como eu disse ontem, se você deixar numa temperatura mais baixa, vai precisar de mais tempo. De repente, deixa na geladeira a 10 graus, 12 graus, e isso vai fermentar aí por 24, 30 horas mais ou menos. Mas agora eu vou te mostrar o ponto que a biga tem que chegar. Lembrando que a biga tem que ser feita, para usar o processo biga, tem que estar usando uma farinha de boa qualidade, uma farinha forte. Não adianta pegar uma farinha comum do supermercado. Mas com farinha comum de supermercado, talvez eu até consiga fazer a biga. Dá para fazer a biga, eu só não vou conseguir hidratar demais, né? Porque a biga é exatamente para a gente começar a fazer uma quebra, para a gente conseguir fazer uma quebra mais profunda de amido e de glúten. Então, para isso eu preciso uma farinha mais rica em proteína, mais rica em glúten, tá? Portanto, indicado fazer biga com farinhas fortes, tá? Qual que é o ponto da biga? Eu deixei aqui ela nesse plástico. Aroma alcoólico que eu consigo sentir sem agredir. Se eu chegar aqui e cheirar e agredir o meu nariz, provavelmente passou do tempo, tá? É esse aroma que eu consigo ficar aqui e me agrada, tá? Essa teia de aranha mostrando que começou uma transformação dentro da massa e ter estufado um pouquinho. Esse é o ponto da biga. E ela tá fresca, né? Ela ficou a 16, 18 graus, tá super fresca. Então, a biga está boa se ela tem uma elasticidade. A biga está boa, inclusive, se ela tem uma elasticidade. Ó, a massa tem resistência, tá vendo? Ó?
Se eu pegar a massa aqui e ela quebrar na minha mão, ela estiver desfazendo, isso é porque a farinha foi fraca ou fermentou demais, né? Ou passou do ponto. Mas geralmente com farinha boa isso é difícil de acontecer se você respeitar os tempos, as temperaturas, perdão. Então agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar na maceira de novo. Agora vamos para a maceira novamente. Já separei 125 gramas de sal, que são 25 gramas por quilo, e 1,5 litro de água. Eu vou tentar chegar a 90%. 80% eu tenho certeza que eu vou chegar. Então raciocina comigo. Eu coloquei 5 kg de farinha com 2,5 kg de água. Temos 50%. Para eu chegar nos 80%, são 4 litros em cima de 5 kg de farinha. 4 kg de água ou litros em cima de 5 kg de farinha. Eu já coloquei 2,5, agora eu preciso de mais 1,5, certo? Porque 2,5 já está aqui. Mais 1,5, lembrando que eu não vou colocar de uma vez, vou colocar aos poucos. Vamos lá. Essa massa, uma coisa importante, essa massa eu não vou colocar nenhum tipo de açúcar, porque é uma massa que eu vou fermentar, eu vou usar ela já hoje, tá? Então, se eu fosse ainda, que isso é possível e indicado, se eu fosse ainda pegar essa massa, finalizar ela e deixar mais 24 ou 48 horas para ela maturar um pouco mais, eu colocaria uns 20 gramas, de 10 a 20 gramas de mel ou melaço. Como eu vou usar essa massa hoje, eu não preciso disso, tá? Posso colocar, mas não vou colocar, porque ela é uma fermentação de 18 horas de biga, mais 3, 4 de finalização. O ideal é fazer uma massa de mais 24, 48 horas, mas nesse caso eu vou fazer uma fermentação mais curta, ok? Vamos para a maceira agora. Bom, agora eu vou levar essa massa à maceira. Estou usando uma maceira da Remac, tá? Ela é uma maceira para 25 litros total. Eu estou usando 5 kg de farinha, que vai dar mais ou menos aí 5 mais 4, uns 9 litros total de massa, tá? Então agora eu pego a biga e coloco aqui na maceira. Bom, coloquei a biga lá dentro, já separei mais 1,5 litro de água para a gente chegar a 4 litros em cima de 5 quilos de farinha. Lembrando, eu nunca jogo a água de uma vez, aos poucos, ok? Então, ó, 1,5 litro, tá aqui na jarra. Vou jogar um terço dessa jarra, mais ou menos, 1/2 litro de água, ok? Vou colocar para bater a massa na primeira velocidade, sem colocar o sal. O sal, lembra que a gente falou que ele fecha a malha de glúten, portanto, primeiro eu desenvolvo a malha, depois eu finalizo com o sal. Bom, agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade porque eu já estou no processo de finalização, a biga já está meio caminho andado. Então, para a gente não demorar muito, eu vou colocar para a terceira velocidade para acelerar o processo de absorção de água, ok? A maceira da Remac tem 3 velocidades, eu posso trocar com a maceira funcionando. Então agora eu aumento a velocidade para poder ter um trabalho mais rápido. Olha aí, a massa, eu coloquei quase meio litro de água, agora ela está subindo, tá vendo? Ela tinha desmanchado toda, agora já está retomando a forma, tá vendo que ela já está secando a maceira, limpando a maceira. Presta atenção que ela está indo toda para o centro da maceira, ok? Ó, está subindo, limpou a maceira, ó, percebe que ela limpou a maceira? Ó, ela limpou a maceira, né, nas laterais aqui. E tá bem resistente, então isso quer dizer, eu que tenho experiência, sei que ela vai absorver um pouco mais de água agora. Eu vou colocar mais um pouco de água, mais uma meia jarra no máximo, metade da água que eu tenho aqui, ok? E vou deixar bater mais um pouquinho na terceira velocidade. Ela vai desmanchar de novo, normal.
Ó, percebe que eu joguei a água, ela deu uma caída e já retomou de novo. Dá uma olhada, foi para o centro novamente, ok? Aqui a gente já está provavelmente com 70% tranquilo. Percebe que ela já limpou a maceira, tá resistente ainda, já tá começando a ficar mais melequenta, né? Gruda na mão mesmo, é normal, todo mundo se assusta com isso, mas é normal que ela grude na mão. Ela já tá mais melequenta, só que ela ainda tem resistência, porque eu tô usando uma farinha com W de 380, uma farinha da Le Cinque Stagioni, é a Lievitati da Le Sinfonie, ou seja, é uma farinha que aguenta 80%, não vou conseguir isso com qualquer farinha. Vou colocar agora mais uma metadinha, quase tudo, metade do que eu tenho aqui de água. Nunca jogo a água toda de uma vez. Sobrou aqui um fundinho da jarra, ok? Vou colocar para bater de novo na terceira velocidade. Ela desmancha de novo e depois ela retoma. Olha, pouco tempo depois, não deu nem um minuto que eu joguei a terceira leva de água, ela já retomou, o glúten já está quase bem desenvolvido, você pode ver a cor dela, ela já está mais geleia agora, né? Só que ela tem resistência ainda. Então eu vou conseguir chegar a 80%, não vou ultrapassar de 80% para não ter problema, para não perder a massa. Vou finalizar a quantidade de água agora, o restinho aqui. Cheguei a 80%, não coloquei o sal ainda, ok? Vou voltar para a primeira velocidade só porque ela está jogando um pouco de água para fora, mas na sequência eu vou aumentar para a terceira de novo. Vou voltar para a terceira velocidade. Agora eu vou parar essa massa, ela já está quase finalizando, vocês podem ver que ela está bem líquida, né? Ó, bem líquida. Okay? Só que ela tem resistência, isso que é importante, ó. Presta atenção que ela tem uma resistência, ó, ok? Só que agora eu vou colocar o sal. O sal é finalizador, ele vai chupar esse excesso de água que está aqui e vai dar resistência para a massa. Lembrando que são 25 gramas por quilo de farinha. Vou virar o sal aqui simplesmente e vou colocar para bater para finalizar. Olha uma bela bolha aqui, ó. Ok? Coloquei o sal, agora é só finalização. Eu vou bater até eu escutar que a massa está explodindo bastante e está elástica, formou aquela cabecinha de alho. Claro que a massa está bem hidratada, não vai formar uma cabeça de alho perfeita, mas ó, já está começando a formar, tá vendo? E tenta perceber o barulho, não sei se no áudio dá para escutar, mas ela começa a explodir um pouquinho. Bom, agora depois que eu coloquei o sal, a massa secou, né? Ou seja, ela absorveu todo o líquido que estava aqui dentro da maceira e eu preciso escutar a massa explodindo. Isso quer dizer que ela está encapsulando o ar e está com o glúten bem forte, né? Vamos ver se a gente consegue escutar.
Bom, tenta escutar que a massa está dando uma estourada. Isso quer dizer, ela começa a fazer plec, 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 estourando bolhas. Isso quer dizer que ela está no ponto, está conseguindo encapsular bolhas de ar suficiente. E aí, visualmente, ela fica central ali, né? Como se fosse uma cabecinha de alho. Claro que ela está meio disforme porque ela está bem hidratada, né? Agora eu vou parar a maceira e vou verificar se ela está bem elástica. Perceba que ela está bem brilhosa. A gente chama isso ponto de creme, né? A massa parece um creme. Percebe aqui, ó, nessa parte, a lucidez da massa, tá? Isso quer dizer que eu cheguei num ponto de glúten bem legal. Agora, para eu poder ver se a massa está realmente boa, eu encharco as minhas mãos, pingando, tá? E aí eu puxo o véu para ver se ela tá elástica. Olha aqui o véu, que maravilha, ó. Ok? Bem elástica, bem resistente, ó. Ok? 80% hidratação, bastante elástica, bastante resistente, tá? Ok, ó. Percebe que ela tem aqui bastante resistência e elasticidade. Agora eu vou tirar ela da maceira, mas antes de tirar, eu vou colocar ali o azeite na caixa. Bom, agora eu vou usar um azeite de boa qualidade, ou se você quiser economizar, pode usar um óleo de girassol, mas prefira o azeite por causa do aroma e do sabor. Eu vou melar a caixa, ok? Para a massa não grudar. Esse azeite é de boa qualidade, eu sou generoso, coloquei um pouquinho mais, ok? Agora eu vou tirar a massa da maceira. Lembrando que eu tenho um pouco de água aqui para encharcar as minhas mãos, para poder tirar a massa porque ela é bem hidratada. Ó, eu puxo um pouco da massa aqui, enforco. Ó, ela tem resistência, tá vendo? Olha que legal. Olha aqui, ó, ela tem, ó, ok? 80% de hidratação não é um mingau, é uma massa resistente. Exatamente porque eu estou usando uma farinha boa. Se eu estivesse usando uma farinha comercial de supermercado, isso aqui estaria um mingau, ok? Lembrando que essa farinha é a Lievitati da Le Cinque Stagioni, da Le Sinfonie. Peguei com o Daniel de Campo Bom, que está cedendo pra gente. Ó, percebe que ela tem resistência, isso é importante. Ok? A maceira fica um pouquinho úmida, depois é só limpar. Indicação, limpar na hora, não deixe secar, tá? Ó, depois que eu tiro da maceira, eu vou dar algumas dobras. Para que servem as dobras? Para reforçar a malha de glúten, para que eu consiga ter uma massa resistente e que consiga reter as bolhas de ar, ok? Eu vou pegar aqui na ponta, ó, e a massa tá mole, né? Ela é meio molenga, mas como eu tô usando o azeite, ela não gruda. E aí eu viro ela. A partir do momento que eu virei, eu posso pegar ela aqui, ó, e apoio ela em cima dela mesma. Dei uma sequência de dobras, eu puxei as pontas, como você viu, e dei uma dobra, duas dobras, eu deixo ela descansar agora. Porque se eu forçar, pode ser que ela arrebente. Eu vou descansar 10, 20 minutos e vou dar mais uma dobra. Bom, a massa descansou aqui uns 15 minutos, eu posso ficar até 30 minutos, tá, descansando, mas eu deixei 15. Vou dar mais uma dobra. O azeite serve exatamente para ela não grudar. Aí eu solto ela aqui da caixa, coloco minha mão embaixo e puxo ela aqui, ó, para cima dela mesma. E agora para trás. Ok? Aí eu viro ela e dou mais uma dobra. Procure não apertar com o dedão para não rasgar a massa. Eu quero que ela fique lisa, tá vendo? Agora ela vai dar mais um descanso de uns 15 a 30 minutos. Bom, esperei mais 15 a 20 minutos. Vou dar mais uma dobra agora para finalizar. Depois vou dar um descanso de uns 30 minutos a 1 hora antes de bolear, ok? Vamos lá. Vou aqui lembrando que é grudenta a massinha, mas eu tenho o azeite aqui da caixa, eu posso melar minha mão para não grudar muito.
Aí eu venho aqui sem medo, ó, peguei e... Ok? Finalizei, olha a massa como está resistente. Tem 80% de hidratação, mas está super resistente. Agora ela vai descansar de 30 minutos a 1 hora, de preferência em uma temperatura tranquila. Pode colocar um plástico em cima, um plástico filme, ou um plástico qualquer de alimentos, para poder proteger ela. 30 minutos a 1 hora descansando antes do boleamento. Bom, depois que eu dei as dobras, eu agora deixei descansando por 30 a 40 minutos a massa, coberta com plástico filme. Agora eu vou tirar ela aqui da caixa para poder bolear. Se tivesse uma tampa essa caixa, eu poderia ter colocado a tampa também, mas não tinha, eu coloquei um plástico para não ressecar e para não pousar nenhum inseto. Estou sentindo o cheiro alcoólico muito bom aqui da massa. Agora, para ela não grudar na bancada, eu vou colocar um pouquinho de farinha, pouca coisa. Joga do alto assim, polvilhando, sem exagero. E viro a massa aqui. De preferência, não deixa que a massa dobre por cima dela mesma. Ela tem que cair reta, ok? Agora, ó, ela gruda um pouco nas mãos, mas eu conseguiria trabalhar aqui sem farinha, se eu quiser, tá? Eu tô numa cozinha emprestada, eu tô com um cortadorzinho aqui adaptado. Ah, ok. Chegou aqui uma espátula. Ok? Eu conseguiria trabalhar aqui, ó, sem colocar farinha, ok? Dá para trabalhar, tá vendo? A massa tá um pouco azeitada, então ela não gruda nas mãos. Mas se você se incomodar e não tiver jeito, você pode jogar um pouquinho de farinha por cima, ok? Essa massinha aqui tá com mais ou menos uns 300 gramas. Vou fazer outra aqui só para demonstrar. Ó, sem farinha, não precisa, apesar que eu coloquei um pouquinho na bancada, então ela não tá tão mole, né, ó. Ok? Se ela perder a forma, eu posso usar esse detalhe aqui, ó. E se ela estiver grudando muito nas mãos, eu posso colocar um pouquinho de farinha, pouca coisa. Claro que nós estamos trabalhando com uma massa de 80% de hidratação, o que dificulta bastante, provavelmente vai grudar bastante na tua mão e você vai me mandar uma mensagem dizendo: está grudando tudo na mão. Faz parte, ok? Lembra que estamos trabalhando com 80% de hidratação. Vamos lá, uma outra maneira de bolear. Uma outra maneira de bolear é você coloca um pouquinho de farinha na bancada, bate essa massa na farinha aqui, ó, e dobra ela por cima dela mesma. Chegou aqui, deu umas 3 dobrinhas, puxa com o dedinho aqui, ó. Ok? Vou jogar um pouquinho de farinha para não grudar tanto. Ó, de novo. Bato ali em cima da farinha, dobro. E aí depois finalizo aqui, ó. É normal, você tá vendo que ela tá grudando nos meus dedos? É normal, você só tem que ter tato e jeito. E aí você pode usar uma espátulazinha também para levar ela para a caixa. Pouquinho de farinha, pouca farinha sempre, ok? Sem exagero de farinha. Posso cortar também aqui ou vir boleando aqui, ó. Boleio na minha própria mão aqui. Chegou na quantidade que eu quero, eu corto. E aí, para ela não grudar tanto, eu dou uma batidinha na farinha aqui, ó. Eu posso usar esse método aqui também, ó. Encontro os dedinhos ali embaixo e gira. Só que se eu ficar aqui parado, ela gruda, ó, tá vendo? Tem que ser rápido, ó.
E aí finalizo nesse método aqui. Esse é o método mais fácil, eu coloco os dedos aqui e puxo. Repito, pessoal, 80% de hidratação é só para quem já está num método mais avançado ou quer tentar, mas tem coragem. Tem que ter coragem para fazer uma massa com 80% de hidratação. Não é qualquer um que consegue. Ou tem que ter persistência. Mais do que coragem, tem que ter persistência. Tá? E é isso. Vou parar aqui o boleamento, vou bolear essa daqui offline e agora vai ficar por mais umas 2 horas em temperatura ambiente, de 2 a 3 horas para terminar a fermentação, ou vai para a geladeira agora por mais 48 horas, porque eu estou trabalhando com uma farinha super forte, 14% de proteína, Lievitati, da Le Sinfonia, da Moinho Agugiaro, que é o mesmo moinho da Cinque Stagioni. Essa farinha aguentaria mais 24 a 48 horas na geladeira, ok? Se eu tiver pressa, se eu tiver fazendo um produto que não dá para ter estoque, tem que ter mais giro, eu deixo mais umas 3, 4 horas fora da geladeira, mas o ideal é deixar mais 24 ou 48 horas dentro da geladeira para ela maturar corretamente e obter um produto mais aerado, mais saboroso e mais crocante, ok? É isso aí. Depois eu mostro o resultado passando no forno. Bom, depois de ter finalizado a biga, desenvolvido o glúten e boleado, você espera de 24 a 48 horas, dependendo da farinha. Como eu disse, essa é a farinha Lievitati da Le Sinfonia, mas dá para fazer isso que eu fiz também com a Manitoba, ok? Da Le Cinque Stagioni. Nesse caso aqui, eu cheguei a 80% e ela fermentou o que tinha que fermentar. Agora eu vou usar. Por ser uma massa de alta hidratação, ela esparrama um pouco mesmo, é normal, ok? Tem que ter jeito. Se não quiser que esparrame, coloque em aqueles potinhos de plástico com tampa, tá? Com um pouquinho de azeite, aí ela não vai esparramar. Eu vou tirar daqui com cuidado agora, vou colocar direto em cima da farinha. Voou um pouquinho de farinha, faz parte. Ó, tá? Eu, como tenho experiência, eu consegui tirar tranquilo ali, ó. Agora, ela é uma massa bem hidratada, então é fácil de abrir, eu não consigo ficar aqui no braço jogando pro alto, tem muita hidratação, ok? Estou usando uma sêmola rimacinata para abrir, para quem não sabe, a sêmola é uma outra espécie de grão, é bem legal que ela é mais grossinha e mais amarelada, dá uma crocância e uma textura legal para pizza. Aqui eu vou abrir normal, como vocês estão acostumados a ver, só que ela é uma massa bem hidratada, então eu não tenho nem muito esforço para abrir, ó, já abriu, basicamente já abriu, tiro da farinha. Agora eu vou pegar uma esteirinha para que eu possa colocar a pizza em cima aqui, mesmo sendo, principalmente porque ela é bastante hidratada, eu não posso colocar direto, porque eu vou assar num forno esteira. Se fosse na pedra, eu posso colocar direto na pedra, mas nesse caso eu vou assar num forno esteira, então eu trago aqui para esteirinha. Ó, lembrando que ela é uma massa mole, então você é quem dá a forma, ela não vai ficar redonda, tá? Você é que vai arredondar. É diferente de uma massa dura, que você faz a bolinha redonda e ela continua redonda. Nesse caso aqui, é você quem arredonda. Eu estou usando um molho pelato clássico, só com pelato, azeite e sal, nada mais, ok? E vou fazer uma pizza comum. O intuito aqui é mostrar a massa e mostrar o forno esteira que eu estou trabalhando. É um forno esteira da Remac. Ele tem, diferente do forno esteira clássico a gás, esse tem duas resistências, uma em cima e uma embaixo. Estou trabalhando com 360 graus no chão e no teto. E 3 minutos e 40 segundos eu vou passar essa pizza aqui. Isso, lembrando que essa massa não tem açúcar, é farinha, fermento, água e sal e uma boa maturação, ok? Estou fazendo uma pizza clássica aqui, vou fazer uma 3 queijos com manjerona. Tem um pouquinho de gorgonzola, um pouquinho de mussarela e um pouquinho de parmesão. Pronto, já está bem coberta aqui, bem bonitinha. Agora ela vai ao forno, ok?
Bom, a massinha está saindo do outro lado, ficou 3 minutos e 40 segundos. Lembrando que essa é uma massa com biga 80% de hidratação com a farinha Lievdat, da Le Cinque Stagioni ou da Le Sinfonie. Ela não tem açúcar na composição, ok? Não tem açúcar, então ela doura naturalmente. Vamos ver como é que ela vai sair. Me parece que está muito bem douradinha. Eu deixaria até um pouco mais dourada, mas depende do cliente. Aí você regula se quer um tempinho a mais, um tempinho a menos, mais dourada, menos dourada. Deixa eu ver como é que está aqui. Acho que eu vou voltar um pouquinho. Ela poderia ficar um pouquinho mais, talvez. Vou voltar um pouquinho só. Vai ficar uns 3 minutos e 50 segundos. Vamos lá, mais 10 segundos. Bem douradinha, lembrando que a massa está sem açúcar. Olha aqui como ela ficou bem passadinha, bem crocante, ó. Ok? Então, é isso aí. Massa biga, forno esteira, tá pronto.